Nós encontramos diante desse texto, conhecido pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas um texto riquíssimo de ensinamento para nossas vidas. Falar de Zaqueu é falar de um homem que em seu coração nasceu um desejo de ver quem era Jesus. Falar de Zaqueu é falar de um homem que tinha as suas limitações, tinha as suas necessidades, as suas preocupações e tinha barreira também na vida deste homem. E quando as barreiras surgem em nossas vidas, irmãos, para nos impedir de estarmos na igreja, nos impedir de reunirmos, nos impedir de até mesmo buscarmos a Jesus Cristo. Aleluia. Diante do que a palavra nos mostra sobre Zaqueu, que o seu nome significa puro, há uma grande barreira na vida deste homem. Mas o que fez esse homem ultrapassar esta barreira que havia na sua vida foi o que estava no coração de Zaqueu. E o que estava no coração de Zaqueu, irmão Felipe? Um grande desejo. E qual era o desejo, irmão Felipe? De ver Jesus. Oh, glória! Aleluia, Deus. Quando a gente entende que o desejo do nosso coração de buscar a Deus é maior do que as nossas lutas e as nossas barreiras, a gente rompe as barreiras. Aleluia, Deus. Porque o nosso foco é de ver Jesus. Grande. É de adorar a Cristo mediante qualquer circunstância em nossas vidas, irmãos. Então, diante desse texto, nós queremos falar um pouco sobre qual é o desejo que há em teu coração. Aleluia. Nós sabemos que o nosso coração é a coisa mais enganosa que o homem tem, diz a palavra de Deus. Aleluia. E Salomão vai dizer que se a gente não guardar o nosso coração, poderá surgir consequências em nossa vida, pois ele, o nosso coração, é a saída para a vida. E quando a gente sabe a verdade e o desejo que é no nosso coração, e esse desejo está em consonância à vontade de Deus para a nossa vida. E é muito difícil às vezes, irmão, em adversidades e provas e lutas em nossa vida, a gente tentar assimilar os desejos do nosso coração com a vontade de Deus. Muito se desespera, muito corre para um lado, muito corre para o outro, mas é verdade, qual é o desejo que há em nosso coração? Meu Deus. A grande verdade é que às vezes nós, como cristãos, que estamos na igreja, que viemos para a casa do Senhor, estamos perdendo um desejo que outrora tínhamos em nosso coração. Qual era, meu Felipe? O desejo de ver Jesus. O desejo de ver Jesus operar, o desejo de ver Jesus curar, o desejo de ver Jesus levantar pessoas que estão enfermas, o desejo de Jesus batizar Cristo com o Espírito Santo, o desejo de Jesus renovar a sua igreja, o desejo de Jesus ainda salvar o pecador, o desejo de Jesus ainda libertar vidas. E você parou para pensar que às vezes esse desejo não há mais no nosso coração? Porque nós estamos preocupados. Glória a Jesus. Aleluia. Com as coisas do mundo. Estamos preocupados com as nossas riquezas materiais. Apocalipse é falado na igreja, em capítulo 3, Apocalipse da igreja de Laodiceia, irmãos. Ela tinha um desejo, no início da sua caminhada, de ver Jesus e de andar com Jesus. Mas no decorrer da sua caminhada, esse desejo perdeu. Pois ela se encontrava na igreja nem fria e nem quente. Havia crentes dentro da igreja que não tinha mais desejo de ver Jesus. Era crentes monótonos, crentes que apenas vinham para a igreja sentar no banco da igreja e ouvir o pastor pregar. Crentes que apenas vinham para a igreja para ouvir a irmã louvar, mas se entrava da mesma maneira e saía da mesma forma. Porque o desejo da igreja de Laodiceia não havia mais, não tinha mais desejo no coração dela de ser aquela igreja fervorosa, de ser aquela igreja participativa, de ser aquela igreja de ver Jesus trazendo almas perdidas para a casa do Senhor. E esse desejo vai se perdendo. Diferente, e a Bíblia deixa bem claro, quando no livro do Apocalipse também se referimos à igreja que no seu início era uma igreja que amava Jesus, uma igreja que desejava estar com Jesus, era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a Bíblia deixa bem claro no versículo 2 do capítulo 2: eu sei as tuas obras, aleluia, e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus,
Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Uma igreja que tem desejo de ver Jesus operar, ela enfrenta a luta, ela enfrenta as dificuldades, ela enfrenta a prova que vem sobre ela. Ela é uma igreja que sofre por amor ao Evangelho, é uma igreja que tem paciência de ver e crer que Deus ainda tem poder para restaurar vidas. E é uma igreja que trabalha e não cansa, porque Deus é que dá força a essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Quando a igreja ela tem esse desejo, irmão, como Zaqueu teve de ver quem é Jesus, é uma igreja que ainda está caminhando com o mesmo propósito. Eu quero que ele entre na minha casa e faça morada no meu lar, na minha vida. Só que interessante, Jesus vai dizer para esta igreja, a mesma igreja que sofreu, a mesma igreja que enfrentou os maus, a mesma igreja que trabalhou, Jesus está dizendo para ela no versículo 4, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Aleluia. Pergunta para Zaqueu se ele perdeu o amor dele para ver Jesus. E às vezes nós temos perdido o nosso amor. Sabe a coisa mais triste na vida do cristão é quando ele se torna religioso. Quando ele vem para a igreja só por vir. Eu venho para a igreja porque semana passada eu não vim, eu vou mesmo hoje para ouvir a palavra. Isso se tornou um crente religioso. E isso é o perigo, que quando nós tornamos pessoas, crentes religiosos, nós tornamos pessoas monótonas dentro da igreja. Já não amamos Cristo pelo que Ele é, irmãos. E a característica da igreja em Éfeso é que vocês têm perdido o primeiro amor. Pega aí, Jesus, ô glória. Quando a gente perde o primeiro amor, irmão, a gente não se preocupa mais com a obra. A gente não vem para o ciclo de oração. A gente não está envolvido no trabalho da igreja. A gente não ajuda a dirigente da obra. A gente não está evangelizando. E a gente precisa entender, irmão, que para subir também para a eternidade precisa ainda ter o primeiro amor em nosso coração. Precisamos, irmãos. O que há em teu coração? Qual é o desejo em nossos corações? Zaqueu encontrou dificuldade, sim, baixinho, conhecido como ladrão, rejeitado pelos judeus, mas ele ouviu falar, lá vem Jesus. Quando você vem para a igreja, qual é o desejo do seu coração? É de ouvir Deus falar? É de vir adorar a Ele? Ou apenas ir por vir? É preocupante hoje, nos dias atuais, a espiritualidade da igreja. Eu não estou generalizando. Cada um sabe a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. Aleluia. Mas tem muitos que vêm para a igreja e já não tem mais desejo de ver Jesus, como via antes do começo da sua fé. E isso leva a gente a se preocupar, irmãos. Para onde o povo de Deus está caminhando? Para onde? Quando perdemos o primeiro amor, vivemos a vida de murmuração. Porque não temos mais o desejo de confiar nele, na providência dele, que ele é aquele que provém. Estamos murmurando de dia ao meu dia e de noite, meu querido, nós precisamos voltar a ter o desejo do coração. Eu quero ver quem é Jesus. E quando nós temos esse desejo de ver quem é Jesus, irmão, aí vem sobre nós o quê? Uma renúncia. E um desejo no coração de enfrentar tudo que pode impedir a gente de ver Jesus. Tudo começa no íntimo do nosso coração, o desejo que está em nosso coração. Eu amo Jesus, eu tenho o desejo de ver Jesus estar comigo, caminhando comigo, vivendo comigo. E quando eu tenho esse desejo, eu vou romper, irmãos, barreiras que estão diante da minha vida. Qual é a barreira de Zaqueu, irmão? A sua pequena estatura, o seu mau nome
ver não. Tu vai vir para o culto se apresentar o pastor, tu vai vir para o culto para ver Jesus. Porque se tu vir para apresentar o pastor, tu fica em casa. Eita. Agora, se tu vir para apresentar Jesus, a tua vida como está, se aquebranta, se arrepende, ora a Ele, clama a Ele, Senhor, eu estou fraco, eu não tenho força. Tu sabe como estou, Ele vem sobre ti. O Espírito de Deus vem sobre a tua vida, te levando, te dá força novamente para você caminhar, irmãos. Deus ainda não vai te rejeitar. Quando a gente chega, se aproxima dele arrependido, mostrando para Deus a ser sincero diante de Deus, irmão. É o que Zaqueu mostrou. Quantas vezes nós dizemos, não vou para o culto não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu briguei com a minha esposa, eu fiz aquilo outro, e aconteceu isso. E eu estou preocupado com isso, eu preciso fazer aquilo. Aí você enche de coisas em sua vida. E o teu coração vai ficando domado, irmão. Tomado por essas coisas. E o desejo de ver Jesus, que outrora tinha, está se apagando. Está se apagando. Isso não pode acontecer na nossa vida. E Jesus dizendo para a igreja em Éfeso, lembra-te, pois de onde caíste. Aleluia. Grande. Se não há mais desejo de eu ver Jesus, de eu desejá-lo estar comigo, lembre-se onde você caiu. Lembre o que foi que te fez cair, a frieza que está na tua vida e teu coração. Lembre-se, por que você está assim? Qual foi o início que te levou a estar desta maneira? Lembre-se, irmãos. Eu estou assim. Eu preciso pensar, refletir. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Descobrir o que é. Então começa a pedir a Deus graça e sabedoria para você renunciar àquilo que está impedindo, que está atrapalhando o desejo do teu coração de ver quem é Jesus novamente. É isso que a gente precisamos. Jesus está dizendo, lembra-te, pois de onde caíste. E existem coisas que nós praticamos que não é pecado, mas todas em pecado, irmãos. Porque está ocupando o desejo de Deus, o lugar de Deus em nosso coração. Trabalhar não é pecado. Mas quando o trabalho ele está assumindo o centro do meu coração, o trabalho se tornou pecado na minha vida. Porque tirou o espaço de Deus no meu coração. E a gente precisamos entender isso, irmão. E Jesus está dizendo, lembra-te de onde caíste. Arrepende e pratica as primeiras obras. Arrepende, dá a minha volta. Reflete no que você está enfrentando, no que está passando. Volta a praticar as primeiras obras. Que obras são essas? Tu lia a Bíblia, tu orava, estava na consagração, estava buscando a Deus, estava envolvido no evangelismo. Pede a Deus para reacender essa chama novamente no seu coração. Esse desejo de estar louvando, adorando a Deus. Peça a Deus, irmãos. Sabe, às vezes nós estamos vendo soldados ao nosso lado, feridos, sem força e quebrantados. E nós não temos força para ajudar eles, porque nós estamos, às vezes, na mesma condição deles. E se a igreja não voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, irmãos, nós iremos ser pegos de surpresa. Mas aquele, independente da sua pequenez, da sua pequena estatura, independente do quem ele era, o que as pessoas falavam para ele, o desejo é, eu quero ver Jesus. Você vem essa noite para a igreja, com qual desejo no coração? Não precisa responder não. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero que Deus fale comigo. Ou você vê apenas para estar ocupando espaço, e isso é preocupante. Porque quando Zaqueu viu a multidão, ele vê uma figueira brava também. Pelo chão eu não posso ir, mas eu posso subir nessa figueira, eu quero apenas ver ele. Entenda o desejo do teu coração para ver quem é Jesus e que Deus ele pode fazer na tua vida, te levará
a você contemplar o que Deus tem para fazer mais ainda na sua vida. Zaqueu só queria ver. Quero ver quem é esse Jesus. Pois eu ouvi uma notícia que o cego estava na beira do caminho e o cego gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego voltou: Eu quero ver quem é Jesus. Aleluia. Isso ainda, irmãos, te traz alegria no coração quando você ouve falar que Jesus curou, que Jesus batizou, que Jesus salvou. Ou já não temos mais essa alegria? Quando a gente perde essa alegria, mesmo ouvindo os feitos de Deus, irmão, nós estamos num estado muito preocupante. Muito preocupante da nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Muito preocupante. Interessante que mesmo ele tendo esse desejo no coração de ver quem é Jesus, sobe na figueira brava, não sabe a história muito bem. Jesus está caminhando para debaixo daquela árvore, olha para cima. Qual era o desejo do coração de Zaqueu, irmãos? É apenas ver Jesus. Não era obrigatório Jesus parar ali, não. Se Jesus passasse direto, o desejo do coração de Zaqueu já tinha sido suficiente só ele ver Jesus. Mas sabe aquilo que é em nosso coração, o desejo que é em nosso coração, que está conforme a vontade de Deus, pode levar a gente a contemplar o trabalhar de Deus mais ainda. Zaqueu só queria ver, mas Jesus para. Olha para Zaqueu e diz: Desce depressa, Zaqueu, desce. Oh, glória. Desce porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia. Quando o desejo do nosso coração é de ver Jesus operar, curar, transformar, se prepare, porque Ele vai pousar na tua casa, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua casa e fazer o mover dele. Glória a Deus. Glória. É o que a Bíblia diz em Apocalipse: Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz. A igreja lá de céu. Aleluia. Jesus estava lá de fora. Santo, santo. Mas o que Jesus fez? Aleluia. Vocês colocaram para fora, mas eu estou aqui ainda para dentro. Oh, glória. Fiel. Vocês podem abrir a porta para mim entrar, se vocês ouvirem a minha voz? Aleluia. Quando Jesus está chamando a gente novamente para um relacionamento real, irmão. Aleluia. Porque Ele sabe a minha espiritualidade, Ele sabe o meu, teu relacionamento. Se você não está bem com Deus, se você precisa melhorar, hoje à noite Jesus está batendo no teu coração: Meu filho, eu estou batendo, ouve a minha voz e vem para a minha presença novamente. É isso que Deus quer, irmão. É você ouvir a voz dele novamente. É você desejar no coração: Senhor, eu quero ouvir a tua voz mansa e suave brandar no meu coração. Porque se eu ouvir a tua voz, a tua palavra diz que o Senhor vai entrar na minha casa, vai cear comigo e eu com o Senhor, teu Deus. Eu quero voltar a ouvir a tua voz novamente em meu coração. Glória a Deus. Oh, aleluia! Que possamos ter esse desejo, irmão, de ouvir a voz do Mestre, que é linda, que é suave. Reflita com você nesse momento. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou no seu coração? Qual foi o último momento que Deus falou com você, meu querido? Ah, irmão, pô, eu não quero nem te contar meses, a semana, há anos que eu não ouço a voz de Deus, mas esta noite Ele está aqui para te dizer: Meu filho, eu quero voltar a entrar na tua casa e mudar a tua vida. Glória ao Senhor, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Glória, glória. Deus é grande, é maravilhoso. Deus sabe, irmão. Hoje à noite Deus nos trouxe aqui para te dizer: Deus ainda te ama. Deus ainda tem uma chamada no teu coração. Desperta, filho. Abra o coração para ouvir a voz de Deus te chamando esta noite para uma obra dele para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus está debaixo daquela figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, porque
Eu vou pousar na tua casa. Glória. O desejo de Zaqueu, que era apenas de ver Jesus, se revela com alegria no coração. A Bíblia diz que ele desce depressa com alegria para receber Jesus. E isso é lindo. Aleluia. Quando o desejo do nosso coração, irmão, é a vontade de Deus, o nosso rosto, o nosso coração fica alegre em ouvir Jesus. E eu senti a presença de Deus na minha vida, porque Jesus ainda me ama. Isso foi o desejo do coração de Zaqueu, de ver quem era Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Sabe, meus irmãos, às vezes Jesus ele está em casa. No caso de Zaqueu, Jesus vai para a casa dele e Zaqueu fica alegre. Mas às vezes Jesus está em casa e nós não demos a mínima importância. Que é isso, irmão? Está na Bíblia. E não se lembra quando Jesus entra na casa de Marta e Maria? E quantas vezes Jesus está em casa e nós estamos que nem Maria, né? Que nem Marta. Corre para o lado, corre para o outro, faz isso, faz aquilo outro. E Jesus só querendo um tempinho nosso. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! É importante Jesus estar na nossa casa, sim. Glória. É importante e maravilhoso. Mas o que adianta ele estar na nossa casa se nós não damos atenção para ele? O desejo daquilo revelou a profundidade da alegria da alma, da alegria do desejo que havia no coração de Zaqueu. Eu quero ver Jesus. Jesus vai para a casa desse homem. E quando Jesus está na casa de Marta e Maria sabendo o desejo dela de ouvir a palavra do bom mestre, ela tira o tempo e se assenta para ouvir a palavra de Jesus. Enquanto Marta não, preocupada, irmãos, preocupada em fazer os seus afazeres, chega até a reclamar: Senhor, não importa que Maria me ajude, Maria escolheu a melhor parte, eu não vou te tirar. Glória a Deus! Qual é a melhor parte da sua vida, irmão? Eita Deus! Qual é a melhor parte da nossa vida? Oh, glória! Se você convida Jesus para a tua casa, então recebe Ele com alegria. Se relaciona com Ele vindo no teu lar, na tua casa. Deus, bendição! Não faça que nem Marta, deixa Ele para a última instância, não, meu querido. Jesus deve estar em primeiro lugar. Deus fiel, aleluia! Para a gente concluir essa palavra, irmão, Glória, glória! a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 7. Aleluia a Deus! E rogou-lhe, versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando em casa do fariseu Jesus. Assentou-se à mesa, e eis que uma mulher, Jesus estava na casa do fariseu, assentado à mesa com eles. E eis que chegou a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, do religioso, do estudador da Torá, dos santificados, Meu Deus! dos altos reconhecidos santos daquela época. Mas uma pecadora soube que Jesus estava na casa desse homem. Aleluia! E o que ela faz, o que o fariseu não fez, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugá-lo com o cabelo de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungiram com unguento. Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Sabe, às vezes, o nosso desejo no coração se encontra às vezes que nem esse do fariseu. Sou crente, Jesus está na minha casa. Mas essa mulher, por mais que ela não estava na sua casa, mas ela soube aonde Jesus está, irmão, ela leva o mais precioso que ela tem e derrama ali nos pés de Jesus. E quantas vezes Jesus está só esperando, mas não era pecador, irmão, sou pecador, não importa, nós estamos falando com o nome da vida. Aleluia!
Aleluia, Deus. Ela derrama as suas lágrimas nos pés do Senhor. Ela chora nos pés de Jesus, irmão. Glória. Porque o desejo no coração dela, ela se aproximar de Jesus, de oferecer o melhor que ela tinha, era de lavar os pés dele com suas lágrimas, aonde ele estava presente. Se Jesus fosse convidado hoje para a nossa casa, o que nós tínhamos preparado para ele? Aleluia. Santo, santo. O que nós tínhamos preparado para ele? Naquele tempo era uma honra, principalmente fazer o convidado, o rabi, o mestre, estar na sua casa. Aquele fariseu se achou importante, Jesus entrou na sua casa. Mas o que adianta Jesus entrar na casa enquanto o coração do fariseu está distante, só para ser reconhecido que Jesus entrou na casa dele? O mais importante é isso, o mais importante é que quando ele entra, haja transformação, haja cura, libertação, haja mudança de vida, haja desejo no coração, haja relacionamento, haja uma busca da nossa parte, aonde ele entra na nossa casa, irmãos. Que possamos meditar nesta palavra, diante do que nós falamos aqui esta noite. Qual é o desejo do seu coração? O desejo do coração de Davi foi construir o templo, mas chegou o momento de Deus, não, Davi. Eu sei que esse é o desejo do coração, mas as tuas mãos estão sujas de sangue. Você não irá construir esse templo. Mas o teu filho que quer nascer de você te vai construir. E o desejo do coração de Salomão era construir o templo. Construir o templo. Quando construíram, foram fazer a oração. E a Bíblia diz que a glória de Deus entrou pela janela do templo. Os sacerdotes que estavam ali caíram no chão pelo poder de Deus, irmão. Que o desejo do nosso coração seja revelado por aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus e para a glória de Deus em nossa vida. Estamos de pé em nome de Jesus. Posso orar, irmão? Fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus Cristo, agradecendo a Deus a nossa oportunidade de estar aqui. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, eu não sei como você está, mas que nesse lugar você ore. Fale com Deus. Revele a Deus, mostre a Deus, diga para o Senhor, Deus, meu coração está desta maneira, desta forma. Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor por essa noite estarmos aqui na Tua casa. Quantas vezes nós encontramos, Pai, com o nosso coração tão distante de Ti, tão afastado, o coração de ver a Tua face, já não ouvimos mais a Tua voz, Senhor, já não sentimos mais a Tua presença, Pai, já não oramos mais, já não lemos a Tua palavra, mas eu quero pedir a Ti esta noite, pela Tua misericórdia e Tua bondade, muda o quadro da nossa situação, Senhor, muda o quadro da nossa vida, Pai, que possamos novamente, Pai, ter o desejo no nosso coração